Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no capítulo 4 de Daniel. Vamos ver aqui uma história de arrepiar os cabelos. Vamos ver o que acontece com o rei Nabucodonosor quando ele começa a se achar o próprio Deus, né? Nós vimos no capítulo anterior que os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente. Nós vimos que eles foram presos por não adorarem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia mandado construir. Ao som das músicas que foram tocadas, eles deveriam então adorar essa estátua. Eles não se prostraram diante dessa estátua, ao contrário, encararam com muita fé e coragem o Nabucodonosor, que mandou que eles fossem para a fornalha, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, visto que eles tinham encarado o rei, né? Nós vimos também que as pessoas que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego foram queimadas, mas esses 3 amigos não sofreram nenhum tipo de lesão, ao contrário, não saíram nem com um cheiro de queimado, né? Os pelos não foram chamuscados e eles saíram ilesos desse fato, né? E nós vemos aqui no capítulo 4, muito provavelmente passou algum tempo, um certo período ali, e nós vemos que, excepcionalmente, no capítulo 4, o próprio Nabucodonosor, ele escreve de próprio punho esse capítulo 4, né? Então, é interessante observar que o texto de Daniel faz uma parada, né? Tem ali o Daniel vai discorrendo sobre os acontecimentos e de repente ele faz uma parada e pensa assim, puxa, aqui nesse lugar caberia bem o próprio rei narrar aquilo que aconteceu. E aí o próprio rei, então Nabucodonosor, ele narra aquilo que aconteceu com ele. Ele teve um sonho, um outro sonho, diferente daquele outro primeiro, né? E nesse outro sonho ele viu algumas coisas aqui bem diferentes. Nós vamos ler a partir do versículo 19, onde Daniel conta o sonho e já conta a interpretação, ok? Então, a partir do versículo 19, vamos ler até o final do capítulo 4, quando nós vamos ver então a história do sonho do rei Nabucodonosor e aqui a continuação, a explicação, o que acontece, também o que veio acontecer com o rei Nabucodonosor. Diz a palavra do Senhor no capítulo 4, versículo 19, então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado, quando o rei contou para ele tudo o que ele tinha sonhado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu, nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e a destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer.
A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. No versículo 28 continua: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e os pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Deus dá uma lição de humildade aqui para o rei Nabucodonosor. Quando ele sobe lá no alto do seu palácio, na sacada ali do seu palácio real, olha para todo o reino e vê a grandeza do seu reino e diz: puxa, eu que construí, eu sou o cara, eu sou o Maximus. Quando ele fala isso, então o decreto de Deus acontece com ele, ele se torna como um louco, né? Ele é tido como um louco, então é separado dos homens, ele é jogado ali num campo aberto em que ele é obrigado a comer capim como um boi, ele toma chuva, sol, né, fica ali jogado ao tempo, e ele também deixa que os seus pelos cresçam, as suas unhas cresçam, ele se torna uma pessoa irreconhecível. 7 tempos se passaram, e então muito provavelmente foi ali um espaço de tempo entre 5 anos ou aproximadamente 7 anos no máximo, né? Mas 7 tempos, então um espaço de tempo ali, é como se a gente falasse assim, meia dúzia de anos, né? Então meia dúzia de anos para muita gente não é bem 6 anos, né? Então um espaço de tempo ali, nessa linguagem que a Bíblia trata, 7 tempos. Então passou-se um tempo em que ele ficou dessa forma e ele caiu em si. No momento em que ele caiu em si, ele louva a Deus, e quando ele honra a Deus, louva a Deus, ele faz esse cântico aqui de louvor. Quando ele expressa esse cântico de louvor a Deus, coloca Deus no seu devido lugar, Deus o honra, Deus restaura ele, devolve a sanidade e devolve também todo o reino e toda a sua glória ainda maior. Vejamos que nós podemos aprender algumas lições aqui. Primeiro, ninguém pode ser arrogante a ponto de achar que tudo vem do seu próprio poder. Na verdade, tudo está debaixo do controle de Deus, e nós só podemos alguma coisa porque Deus
quer, porque Deus permite, porque Deus é quem direciona, Deus está no controle da história da humanidade. Por mais que a gente diga que foi pelo nosso esforço, mas foi com a permissão de Deus. Então a gente precisa reconhecer Deus em todas as coisas. E quando nós reconhecemos Deus em todas as coisas, quando nós vemos a mão de Deus agindo, Deus vai agir ainda mais, derramando honra, derramando glória, né, para aqueles que são humildes, para aqueles que trabalharam e colocaram Deus no seu devido lugar. E isso é adoração, é colocar Deus no seu devido lugar, é dizer as obras, é louvar pelas obras, louvar por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus fez. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos colocando Ele no seu devido lugar. Tudo isso que aconteceu com Nabucodonosor aconteceu por causa da sua arrogância, até o momento que ele reconheceu que era arrogante, que estava querendo ser como Deus, que estava querendo atrair a glória para si. Quando ele reconhece, então a vida dele é transformada. Nós vemos esse exemplo e nós podemos aprender hoje que nós não precisamos ser arrogantes, não precisamos passar por esse tipo de experiência para aprender. Vemos na experiência aqui do próprio rei Nabucodonosor que nós precisamos ser humildes e reconhecer Deus em todas as coisas. Vamos orar? Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e ainda que a gente trabalhe, que a gente se esforce no nosso dia a dia, ainda assim, o Senhor é quem nos abençoa, quem nos direciona, é o Senhor que nos dá a vida. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, é o Deus que merece ser adorado, é o Senhor da nossa história. Nós queremos colocar o Senhor no seu devido lugar, adorar o Teu nome por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor é para cada um de nós. Que o Senhor nos ensine no dia de hoje a sermos menos arrogantes e a confiar e crer que o Senhor tem o lugar de primazia nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, que o Senhor seja aquele que está acima de todas as coisas, só o Senhor seja adorado nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo dia de hoje e reconhecemos que somos pecadores e que precisamos melhorar, precisamos sempre da sua ajuda para continuar a viver. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Os nossos devocionais são postados aqui de segunda a sábado e a gente sempre tem um videozinho diferente aí nos intervalos de tempo, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto, tchau!